Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana em foco, ó Deus, organizada pelos homens batistas. Muito obrigado, porque o Senhor já falou conosco, meu Deus, ao longo dessa semana. E temos a certeza, meu Pai, que o Senhor continuará falando, Senhor. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, toma a direção aqui desse culto, meu Deus, e que tudo que for feito aqui, ó Deus, seja para a glorificação do teu nome, que teu amor, tua bondade, ó Deus, seja derramado sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, fala aos nossos corações aqui nesta noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, ao longo desses 7 dias, ó Pai, que muitos irmãos pregaram aqui, Senhor, muitos irmãos transmitiram a mensagem aqui, muitos irmãos aqui louvaram ao Senhor, e o teu nome foi exaltado e glorificado, meu Pai. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, fica conosco mais uma vez, que o Senhor, com tua graça, infinita bondade, Senhor, possa estar nos abençoando e falando ao nosso coração aqui nesta noite, no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, como eu já falei, né, temos aí há 7 dias, já estamos há 7 dias, né, nesse compromisso de homem batista, e nós temos também nossa divisa e nosso tema que nós vamos recitar agora, e o nome do Senhor, com certeza, já foi e será glorificado aqui neste lugar. Peço, amada irmã, que coloque aí o tema para todos nós falarmos juntos. Tema: expandindo missões aqui no mundo. Agora, vamos falar todos juntos. Expandindo missões aqui e no mundo. A nossa divisa se encontra em Atos 4:20, que também vai ser projetada. Pois não podemos falar... Vamos recomeçar. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor continue abrilhantando cada coração aqui nessa noite. Amém, irmãos? A música que iremos cantar é uma música bem antiga, acho que todos os irmãos aqui conhecem. É a primeira vez que vamos cantar, mas os irmãos já sabem, né, que mente de velho só lembra das coisas logo no início. Mas se tiver algum erro, os irmãos me ajudem aí. No nome de Jesus. Deixa o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor.
seu lado estava, com amor e ternura falou-me, comigo irá, se isto não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Que o Senhor nos abençoe. Graças e paz, irmãos. Vamos, nessa noite, glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e louvor. Vamos recitar o Salmo 71, de 1 a 6, acho que vai estar projetado. Vamos todos, numa só voz, recitar o Salmo 71, de 1 a 6. Vamos todos. Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permita-me que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Se Tu a minha rocha de refúgio, onde eu sempre encontre abrigo. Dá ordem para que me libertem, pois Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno, dependo de Ti. Tu me proceste das entranhas da minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós prestamos todo louvor. Amém?
Desde já quero agradecer todos os irmãos que nos ajudaram aqui ao longo dessa semana, né, os irmãos do louvor, da mídia, enfim, todos os irmãos, não vou citar o nome aqui para não ser injusto com alguns. Eu quero convidar aqui à frente agora os irmãos que vão nos auxiliar no louvor da Primeira Igreja Batista de Jequié, que são eles, nosso irmão Sinho, Alex, Davi e Tito. Graça e paz, irmãos, amém? Estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Desde já eu já agradeço ao irmão Tico, né? Pelo convite. Nós somos ali da Primeira Igreja Batista de Jequié. Agradecer o pessoal que nos receberam também, o irmão do som aqui, o pessoal da mídia, o pastor da igreja também. E eu quero convidar você a oferecer a sua canção ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui como canal do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor em forma de música. E você vai adorar o Senhor com seu coração, amém? O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
agradecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e céu. A igreja canta grande, grande. A alegria de toda a terra, grande. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. E a tempestade na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra escudo para o que nele crê. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está.
investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações, lembranças de um passado vem, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor. Encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há cuja vida coberta está. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há cuja vida coberta está. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Investidas
Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Essa doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Cante, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, amém.
Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nesse momento vamos estar aqui, né, junto com a congregação, junto com todos vocês, está recitando aqui o compromisso do homem batista, né? Vai ser projetado aqui e juntos vamos estar recitando, se possível for de pé, né, os homens batistas, mas também toda a igreja. Tivemos uma semana aí festiva, desde o domingo passado, né, que estamos em festa, e até aqui, cada dia da semana foi assim uma maravilha, uma grande bênção de Deus. Deus nos enviou assim uma grande porção no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e finalizando hoje, né, com uma grande porção de louvor e da palavra do Senhor. Aqui é o nosso compromisso do homem batista. Vamos ler juntos? Prometo esforçar-me por uma vida digna de um homem batista, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, dar tudo que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se assim não for, para que nasci? Olha aí, se assim não for, para que nascemos, homens de Deus, homens batistas, homens e mulheres, né? Então fica aí para nós essa reflexão, né, dessa última frase, uma pergunta, né? Se assim não for, para que nasci? Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Graça e paz. Há mais de 20 anos, o Quarteto Grande do Sul vem fazendo missões para o reino do Senhor. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus.
nuvens se formam como um véu. São corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Sou um perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo me desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro. Sou um perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Ali na cruz do Calvário, o Senhor, Ele sofreu, Ele pagou por todos os pecados, por mim e por você. Feridas. Boa, boa. Ferida é a capela. Tem um desafio, meu irmão, que música a capela não é fácil não, viu? Já em terceira aí a gente vai cantar, e uma música com a letra muito profunda. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o
Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, desta história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Amém. Glória a Deus. Na sua palavra, diz: vem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A vida tem tristezas, temores e aflição, e os nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim, quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza na mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim,
com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, vem a mim, com eterno amor te amei, vem a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, volta já para o lar e hoje vem a mim. E assim que o Senhor abençoe ricamente a toda a Igreja Batista, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos ler um versículo, Salmo 125, do 1 ao 5. Não vai ser para... Fé inabalável, cântico de Romange. O que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos retor de coração, quantos aos que se desviam para senda tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com a malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade meu
abrigo. Se o mar me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante se o sol se pôr. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Cante, Silmar. Silmar. Me traz a tona pra respirar.
E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero em ti. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns tão de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento na profundidade e na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Está conosco o pastor Erivaldo Azevedo, é um dos pastores da Igreja Batista da Esperança, ali em Santo Antônio de Jesus, irmão da irmã Romilce, e tivemos a grata satisfação de convidá-lo para o encerramento das festividades na Semana do Homem Batista, e graças a Deus ele aceitou. E mais uma vez quero deixá-lo à vontade para trazer a palavra do Senhor, conforme ele lhe instruiu para falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Primeiro, é uma alegria muito grande poder retornar aqui a Gandu, depois que nós deixamos a Secretaria Executiva da Associação. Nós ficamos assim um tempo maior, tanto em Santo Antônio de Jesus, e também nós já estamos há um ano e 4 meses pastoreando interinamente a Igreja da Várzea. Isso tem também tomado um pouco o nosso tempo, ou seja, tem ocupado um pouco o tempo, então quase que eu não tenho vindo pelas bandas de cá, mas hoje, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. Então, é uma alegria muito grande poder retornar aqui, rever os irmãos e irmãs da igreja. E eu queria também, nesse ensejo, agradecer ao convite de poder estar trazendo a mensagem nesta noite. E antes que eu me esqueça, para não me esquecer, parabenizar também a todos os homens batistas, um tempo muito oportuno para nós estarmos servindo a Deus nesse século. Queria também, pastor, agradecer ao Senhor pela confiança, ter nos convidado, e dizer que é uma alegria muito grande poder rever o Senhor, e me sinto, na verdade, parte da família da PIB Gandu. Considerando tanta amizade que nós temos aqui, já me sinto em casa. Queria também cumprimentar os levitas que estiveram aqui nesta noite, louvando a Deus, uma voz maravilhosa. E, sem muita perda de tempo, nós queríamos convidar os irmãos para a gente fazer uma leitura bíblica. Por causa do nosso tempo, vamos ler aí em Atos, capítulo 4. Vamos, não sei se vão projetar, ok? Atos 4, nós vamos ler do 8 até um texto maior. Na leitura, a gente diminui aí na exposição, mas na leitura a gente queria fazer uma leitura um pouco maior. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 20, que é exatamente o versículo da divisa. Atos 4, do 8 até o 20. E diz assim, aqui na minha tradução: Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo: Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns
e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Ó Deus, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. Ó Senhor, nos guia pelo Teu Santo Espírito para esse momento de essa breve reflexão da palavra do Senhor, para que possamos, nesta noite, todos nós sairmos daqui com a convicção da importância da obra missionária na face da terra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no século primeiro século da era cristã. Logo após a ressurreição de Jesus, também após a sua ascensão ao céu, estamos em Jerusalém. Esse fato ocorre em Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo e, consequentemente, o início do ministério da igreja, o ministério do Espírito Santo, o ministério que Deus confiou às nossas mãos, em nossas mãos. E o texto ele fala de uma narrativa, de um fato ocorrido com dois dos discípulos de Jesus, Pedro e João. A partir do capítulo 3, o texto vai nos dizer que eles estavam às 3 da tarde, a hora nona, se deslocando para o templo para um período de oração, quando ali estava chegando um homem trazido por outros. Esse homem ele era aleijado, ele era um homem coxo, não sabemos o grau da enfermidade desse homem, mas o texto diz que ele era colocado ali diariamente para que pudesse receber esmolas. E quando de repente os discípulos chegam e contemplam aquela cena e se aproxima daquele homem, e aquele homem olha para Pedro e João, imaginando que receberiam deles algum recurso, uma moeda, algum dinheiro, alguma esmola. E Pedro, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer que ele disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E em seguida ele segurou nas mãos daquele homem, colocou aquele homem de pé, e ali ocorre um espanto geral em toda aquela comunidade, em todo o povo, e aquele homem entra no templo, acompanhado dos discípulos, e as pessoas que estavam ali ficam espantados, admirados, porque estavam acostumados a ver aquele homem ali todos os dias, e aqueles homens imaginam que foi uma obra realizada pelos dois discípulos, e começam a exaltar o nome de Pedro e de João, quando eles chamam aqueles homens a atenção, dizendo que eles eram homens igual a eles, comuns igual a eles, mas que aquele fato ali ocorrido foi um milagre de Deus, operado por meio, eles foram apenas os canais para que o nome do Senhor fosse exaltado. E por conta disso ocorre uma
um movimento entre os líderes religiosos daquela época para prendê-los, para impedi-los que ele fizesse aquilo em nome de Jesus. Então, o assunto que nós estamos trabalhando aqui com os irmãos é expansão missionária. E aí nós nos lembramos das últimas palavras de Jesus nos evangelhos de Mateus, de Marcos e João, e nas últimas palavras do Senhor está exatamente apontando para a necessidade de se pregar o evangelho em nome dele. Em Mateus 20, 28, ele diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto muito conhecido que a igreja conhece de cor. Em Marcos 16, 15, ele fala a mesma coisa. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Já Lucas 24, 47, ele diz: e que em seu nome seriam pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Já em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor ele também dá essa mesma ordem: vocês ficarão em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, através desses textos e de outros textos, a igreja ela recebe uma ordem imperativa do Senhor: pregar o evangelho, pregar a mensagem da graça de Deus, fazer discípulos, ou seja, discipular aqueles que vão se agregando à igreja e ensinar a doutrina do Senhor, a mensagem, os ensinos que o Senhor passou durante o seu ministério terreno. Então, queridos irmãos, nós entendemos que salvar o mundo, salvar as pessoas é o plano principal de Deus. Pregar a salvação que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça de Deus. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próprio texto de Romanos, eles vai nos fazer um questionamento: como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão aqueles, ou como ouvirão se não há quem pregue? Então, pregar o evangelho é uma necessidade que nós temos que abraçar. Então, queridos irmãos, homens batistas, daqui de Gandu, e você que está aqui nesta noite, nós somos a igreja local deste século, século 21. Então, repousa sobre nós, homens, igreja do Senhor, a responsabilidade de expandir, não só de fazer missões aqui em Gandu, mas de todas formas utilizar todos os esforços necessários para expandir a obra missionária em todo o mundo. Essa obra missionária que começou não apenas no Novo Testamento, mas ele já começa lá no Antigo Testamento com o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e leva lá para Canaã, ele diz: eu farei de você, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando a gente vai lembrar também lá no livro de Jonas, o projeto de Deus de salvar o povo de Nínive, lá no versículo 1 e 2 do capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Pregar o evangelho é uma ordem do Senhor, é uma ordem de Deus. Vá depressa, ele disse para Jonas. Então a obra missionária requer pressa. Não há como a gente ficar adiando
deixando para amanhã ou para depois, tem que começar já. Ele disse: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E a gente olha, contempla o mundo, meus irmãos, a gente vê aquilo que o Senhor falou lá no final do Evangelho. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e este evangelho do reino será pregado para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nossos olhos contemplam com muita tristeza, mas também com muita expectativa, o crescimento desordenado da maldade humana. As coisas que nós estamos vendo e ouvindo através dos órgãos de comunicações nos assustam. Então, só nos faz entender que esse tempo está chegando, considerando que nós estamos no ano 2024, do nascimento do Senhor. Mas eu queria fazer algumas breves considerações, alguns aspectos que nós precisamos entender a respeito da expansão da obra missionária. Prometo não demorar muito. Primeiro, a expansão de missões, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Não depende do nosso intelecto, dos nossos recursos. Eu estou falando do ponto de vista somente dos nossos recursos e da nossa intelectualidade, mas principalmente do poder, da direção, do direcionamento do Espírito Santo de Deus. É necessário, claro, nossos recursos, eles são fundamentais. A gente sabe disso, que a gente prega isso há muito tempo. E orar e contribuir, mas, sobretudo, nós precisamos entender que é feito a obra missionária, a expansão do trabalho de missões é um trabalho movido pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1:8, ele diz assim: mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, a expansão começa primeiramente em Jerusalém, onde eles estavam aguardando. E o texto que nós acabamos de ler diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse àquele povo as palavras que Pedro dirigiu àquele homem, as palavras que Pedro dirigiu a todo o povo e às autoridades romanas, ou melhor, às autoridades de Israel que estavam ali presentes naquele local. Foram palavras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, a Bíblia diz que o texto que nós acabamos de ler, e também João, eles eram homens iletrados, eram homens sem muita formação acadêmica, ou melhor, não tinha formação nenhuma. Certamente que eram homens quase que analfabetos, sem instruções, homens que não frequentaram a escola, eram homens pescadores rudes, mas eles falaram com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Então Pedro não apenas respondeu, como também pregou para eles. Não apenas respondeu às perguntas, como também pregou para aquele povo. Como Paulo havia feito quando ele foi preso, e ele pregou também para as autoridades romanas. É o Espírito Santo que nos capacita, que capacita o crente, capacita a igreja a pregar, a testemunhar, a ensinar o que o mestre ensinou. Lembremos-nos do que o mesmo Pedro falou por meio do Espírito Santo lá em Atos 2:38, quando as pessoas perguntaram: irmãos, o que é que nós devemos fazer? Ele diz: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos fazer nada, como o próprio Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Então, foi isso que Pedro falou: e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 6:19, diz que nós somos templo, a igreja, o povo de Deus, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É um privilégio muito grande que nós recebemos da parte de Deus. Ou seja, Deus entrou na personalidade humana, liberou seu poder na vida de cada um dos seus servos, das suas servas, para que nós pudéssemos fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor.
testemunhar, anunciar o arrependimento, anunciar a vida eterna. Então é isso que Pedro passa a fazer. Ele tinha visto e ouvido, e aquilo que ele viu e ouviu, ele passou a testemunhar diante do povo. Começaram ali em Jerusalém, eles fizeram lá. Certamente, meus irmãos, homens, Batista, sempre tem alguém perto de nós, precisando ouvir a mensagem de Deus. É evidente que nós queremos que o Evangelho se expanda por todos os continentes. Nós temos milhares, centenas e temos milhares de missionários espalhados pela face da terra, fazendo a obra do Senhor, mas tem muitas pessoas ainda precisando ouvir perto de nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, naquele evento que envolveu aquela mulher samaritana, quando os discípulos retornam de Samaria com alimento, os discípulos começam a insistir para Jesus comer. Mestre, come. Ele diz, uma comida eu tenho que comer. A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. E no verso 35, ele diz assim, vocês ainda dizem que falta ainda alguns meses para a ceifa, ou seja, para a colheita, eu porém vos digo, olhe os campos, olhe em volta aos campos, eles estão prontos para a colheita. Ou seja, as pessoas que estão perto de nós, elas estão prontas para ouvir a mensagem da graça de Deus. Nós só precisamos falar, nós precisamos apenas pregar, verbalizar a mensagem de Cristo para essas pessoas. Estão prontas, aguardando a colheita. Então, queridos, a igreja, o que nós precisamos fazer, é claro, é nos mobilizarmos, sairmos da nossa zona de conforto, que muitas vezes muitos têm, muitos andam. A expansão, ela acontece quando chegamos a lugares onde em Cristo ainda não foi anunciado. Nós louvamos a Deus porque hoje nós temos a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais e Estaduais, que estão chegando a lugares remotos, onde talvez muitos de nós não possamos ir. Mas nós podemos orar, nós podemos contribuir, fortalecer, ajudar eles, ajudar a nossa junta de missões nesse avanço missionário, que é isso que nós temos feito ao longo do tempo. Mas um outro aspecto interessante é que a expansão da obra missionária acontece mesmo em meio às oposições e perseguições. Sempre, irmãos, houve perseguições. O texto diz assim, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Mas mesmo diante de algo que estava diante deles, muito notório, eles procuraram uma forma de impedir que a palavra do Senhor fosse pregada. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não fale mais com ninguém sobre esse nome. E aí vem a resposta de Pedro. Então, queridos, sempre vão surgir opositores, sempre vão surgir obstáculos físicos, espirituais, mas nós precisamos suplantar, superar todos eles para continuar pregando o nome do Senhor. Certamente que eu estava olhando um pouco da história dessa igreja e vendo que no início do século XX, poucos irmãos corajosos, missionários locais, ou talvez missionários que saíram de outros estados, outros países, vieram com eles para cá, para trazer a mensagem. E agora, irmãos, imaginamos quantas pessoas desta igreja, desta comunidade, estão na glória com o Senhor.
Tudo começou com uma mensagem que foi pregada no início do século XX e chegou até nós. Então, queridos, pode acontecer a perseguição, a violência, a incredulidade de muitos, e muitas vezes da nossa própria família, mas foi em meio a obstáculos, em meio a perseguições que o Evangelho chegou até nós. Mas muitos creram. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que muitos ali creram. O versículo 4 diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem de Pedro, eu estou no capítulo 4, versículo 4, creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Não sabemos se está aqui agora acrescentando os 3.000 lá de Atos, capítulo 2, ou se os 5.000 é só nessa mensagem. Mas imagine, meus irmãos, e sempre foi assim, queridos. Se nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 5, versículo 41, nós vamos encontrar também situações muito semelhantes. Os apóstolos, lá no capítulo 5, versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio, daquele tribunal, alegres, regozijados, jubilosos, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é fantástico, meus irmãos. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, versículo 12, ele disse que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, ou seja, contra as pessoas. Sabemos que a oposição, toda oposição, ela vem de Satanás, mas nós precisamos persistir, perseverar em levar a mensagem do Senhor. É em meio à incredulidade de uns que outros vão crer. Muitos serão salvos através da mensagem que pregamos. Paulo, quando estava em Atenas, na Grécia, ele foi chamado de tagarela por pregar o nome de Jesus. Outros zombaram da mensagem de Paulo, mas o texto diz, lá em Atos capítulo 17, versículo 34, que diz assim: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dioniso, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros estavam com eles. Então, em meio às perseguições, em meio às lutas, às oposições, à incredulidade, nós precisamos continuar pregando. Sempre surgirão aqueles que vão crer, ainda que seja um, mas a Bíblia diz que há júbilo no céu quando uma alma se arrepende. Amém? Então eu queria, por causa do nosso tempo, falar que também que todo crente deve trabalhar para a expansão da obra missionária. É muito comum, às vezes, a gente ficar um empurrando para o outro. Esperar o pastor, esperar os promotores de missões, o ministério. Não, a missão é de todos. Então, o texto do versículo 3 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Certamente que a mensagem pregada, a linguagem que eles usavam, não sei, porque em outro momento, quando Jesus é preso, algumas pessoas reconheceram que Pedro, olha, você se parece com ele, você fala igual a ele. Certamente eles sabiam que aquelas pessoas haviam estado com Jesus. Então eu queria deixar para os irmãos que eram homens comuns, não eram homens especiais, não eram homens letrados. Talvez muitos de nós venhamos nos sentir indignos, incapazes,
de pregar o nome do Senhor, mas esses homens eram assim. Neles mesmos eles não tinham essa capacidade, mas a capacidade vinha do Senhor. Então eram homens comuns, como eu e você. Todos os salvos devem testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Todos os salvos. Pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falasse. E aí ele disse: nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e ouvimos. Então, meus amados irmãos, como eu já falei, não é uma missão do pastor, não é uma missão dos promotores de missões, a responsabilidade é de cada crente. O cumprimento da ordem de Jesus repousa sobre cada um de nós, salvos e na fé em Cristo. É um princípio fundamental da fé cristã. Não é um chamado exclusivo para um grupo seleto, mas uma chamada universal para todos os que professam a fé em Jesus Cristo. Amém? A obra missionária deve pulsar em nosso coração, deve pulsar em nosso peito, deve queimar, deve arder em nosso peito como fogo. De alguma forma nós devemos estar integrados nesse negócio. Não podemos ficar de fora. Agora, no mês de março, na Várzea, eu fiz lá um apelo mesmo para os irmãos. Eu fui para... Irmão, todo mundo tem que estar envolvido nesse negócio aí. Homens, mulheres e crianças. Não estamos pedindo que você contribua com muito, mas você contribui com aquilo que você puder. Mas não fique de fora. Tem uma obra missionária grande e importante sendo desenvolvida em todo o mundo. Nossos missionários estão na China, estão na Índia, estão na África, estão na Europa, enfrentando situações extremamente difíceis. Nós precisamos estar nesse negócio. Não podemos ficar de fora. É o sonho de Deus e precisa ser o nosso sonho. O apóstolo Paulo, a falar à igreja, em Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a história da igreja local, ela é muito parecida com a obra de missões. Começa com uns poucos missionários americanos saíram de lá, largaram sua terra, sua pátria, sua família. Naquela época não tinha voo, eles vieram de navios, não era cruzeiro, eram navios cargueiros, quem sabe, sujeito a naufrágios, a doenças, e desembarcaram aqui no Brasil para trazer a mensagem do Evangelho para nós. Chegou na Bahia, chegou em Gandu. Irmãos, eram contados de dedos. Então logo se expandiram. E hoje nós não sabemos quantos, muitos milhares. Então agora os desafios continuam para nós. Então a proposta é: façamos como eles. Vamos buscar aqueles que ainda não ouviram a mensagem de Cristo, que ainda vive à margem do Evangelho de Cristo, e expandir o trabalho missionário. Eu costumo dizer que Deus jamais vai cobrar de nós aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, Deus vai cobrar de nós. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E não há bem maior do que pregar a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo para aquelas pessoas que ainda estão à margem do Evangelho. Meus irmãos, a narrativa desse fato que nós acabamos de ler nesta noite, marcante na história da igreja primitiva, deve servir de combustível para nós,
para sermos encorajados, motivados, inspirados, enganjados nesse trabalho de expansão da obra missionária e pregar o Evangelho para todos. E aí eu queria dizer para os homens dessa igreja, da PIB de Gandu, você que está aqui nesta noite, eu quero finalizar desafiando você a se mobilizar, mas se mobilizar mesmo. Talvez alguns ou muitos, talvez ainda não tenham feito isso. Acontece, em muitas igrejas, muitos ficam mais recuados. Eu estou convocando, eu estou incitando você a ir para a linha de frente, enganjar nesse trabalho, se enganjar nessa missão, sozinho, ou em dupla, ou em grupo, orar pela obra missionária, peça uma direção do Espírito Santo e arregace as mangas, colocar as mãos na massa. Avante, homens de Deus, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Eu queria, com autorização do pastor, orar. Eu queria pedir aos irmãos para estarem de pé, por favor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, ó Deus, ó meu Deus, nossa oração, Pai, ao Senhor nesta noite, é para um despertamento, um enchimento do Teu Espírito, Pai, que venha fazer os nossos corações pulsar pela obra missionária. Ó Deus, nenhuma valia teria se nós dedicássemos todo esse tempo, uma semana inteira, pregando e falando e cantando e tratando desse assunto, se no final não houver, ó Deus, um despertamento, uma mobilização para que a partir de agora nós sejamos uma igreja forte no trabalho de expansão da obra missionária, não apenas aqui na região, mas em todo o mundo, Pai. Ó Deus, a minha oração, Deus, é para que o Senhor toque em nós, o Senhor nos desperte, o Senhor Deus nos abra os nossos olhos espirituais para vermos os campos, vermos as pessoas que estão perto de nós, que estão esperando tão somente uma mensagem da parte do Senhor. E somos nós o instrumento que o Senhor quer usar nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor abençoe cada homem desta igreja, cada mulher desta igreja, cada família desta igreja, a liderança desta igreja, o pastor desta igreja, oh Deus, todo o corpo desta igreja, para que nós sejamos, Deus, uma igreja pujante, ó Deus, em todos os aspectos, sobretudo na expansão da obra missionária, Pai. Fica conosco, Senhor, nos dá a Tua bênção, nos enche da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade, ó Deus, que possamos ser fortalecidos a cada dia na graça do Senhor Jesus Cristo. É a oração que te fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em gratidão ao nosso bom e eterno Deus, né? E em nome da nossa igreja, queremos presentear nosso querido pastor Azevedo. Que Deus continue te abençoando, pastor, viu? Guardando, livrando de todo mal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Registrado aí mesmo? Amém. Pastor Gelson.
Quero agradecer ao pastor Azevedo, mais uma vez, que Deus continue usando sempre. Quero agradecer a banda que veio de Jequié, que Deus continue abençoando. Mande um abraço ao pastor Adelso e agradecer por ele ter permitido que vocês estivessem aqui conosco. Quero desafiar os homens batistas. Ao longo desta semana, vocês ouviram da fala de que precisam falar daquilo que vocês têm ouvido e visto. Agora é hora de tomar uma atitude. Comeram, se alimentaram, fortes agora que estão, podem anunciar o Evangelho. O desafio agora prático é que esses homens batistas tenham uma ação de evangelizar, de pregar o Evangelho nesta cidade, que tanto está precisando. Meus irmãos, os irmãos têm conhecimento do falecimento do seu Djalma Moreira, pai de João Paulo, e o sepultamento será amanhã às 10h30. Portanto, em solidariedade ao irmão João Paulo, nós não teremos atividades pela manhã, e eu peço aos irmãos que estejam, o velório está acontecendo na casa dele, na casa do seu Djalma, ali em cima do colégio Durval, né? Logo em cima. Então, que os irmãos possam ir lá durante a manhã toda, né? De amanhã de manhã, se não puderem estar, mas passem lá, dê um abraço, sejamos solidários com toda a família, com o nosso irmão e toda a família enlutada. Então, nós não teremos escola bíblica, para que o irmão possa ter o seu horário pela manhã, de ir lá, prestar a sua solidariedade ao nosso irmão. Tá bom? Então, não haverá atividade pela manhã, amanhã, para estarmos no velório, que acontecerá às 10h30. O sepultamento vai ser às 10h30 da manhã. Vamos ficar de pé. Quero agradecer aqui, em nome da igreja, aos irmãos, ao irmão Ivanilson, líder do ministério, auxiliado pelos irmãos Juarez e Joilson. Muito obrigado pela iniciativa, e muito bem discorreram ao longo dessa semana, trabalhando um tema muito pertinente, não só para eles, mas para toda a igreja. Que Deus possa abençoá-los sempre no desenrolar desse ministério. Agradecer também aos demais irmãos que também aceitaram o desafio de estarem aqui, mantendo o culto ao longo desta semana, com todas as atividades. Estão todos os ministérios que se uniram para também estar auxiliando o ministério dos homens. Que Deus também abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por todo o trabalho que aconteceu, não só hoje, mas ao longo desta semana, iniciando ali no domingo, encerrando nesse dia de hoje. Momento de glorificação, de exaltação do teu nome, momento de despertamento evangelístico, de comprometimento com a missão, com a visão missionária. Que possamos, não só como homens batistas, mas como igreja, nos despertar para a pregação, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo nesta cidade. Senhor, queremos te agradecer pelos louvores, pelo conjunto que veio da primeira igreja, Ministério do Louvor, pelo quarteto, pelos louvores também que foram entoados aqui juntamente com a congregação, pelos teus servos que louvaram aqui, como o irmão Iranildo, que o Senhor continue derramando da tua bênção sobre os teus filhos. Obrigado pela vida do pastor Azevedo, que o Senhor continue também usando o teu servo na ministração e na condução do seu ministério. Obrigado pela vida do irmão Ivanilson, a vida do irmão Juarez, do irmão Joilson, que tem contribuído para o crescimento do reino por meio da liderança dos homens batistas dessa igreja. Que o Senhor continue derramando da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Obrigado pela vida de todos os ministérios
que cooperaram para que todas essas atividades acontecessem ao longo desta semana. Queremos também, juntamente com o teu povo, como igreja, orar pela família Moreira, pela família do seu Djalma, que encontra-se, Senhor, que faleceu, e que eles estão aí, sofridos, chorosos, pela perda do seu pai, do seu avô, do genro, do irmão, enfim, Senhor. Que o Senhor possa ser o socorro e o consolo na vida desta família, que agora perde seu ente querido. Que o Senhor possa, ó Deus, guiá-los, ó Deus, a pastos verdejantes, mesmo que eles estejam andando pela sombra da morte. Que o Senhor possa consolar os seus corações. E dá a nós uma noite debaixo da tua paz, da tua bênção. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua paz. Abençoe os meninos que, se porventura retornarão hoje, que o Senhor possa guardá-los, senão que o Senhor guarde na ida deles. Também o pastor Azevedo, que o Senhor possa guardar também o retorno deles, seja o dia que for. Nos abençoe, te suplicamos, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, se derrame sobre todos nós e permaneça para todo sempre. Uma ótima noite a todos.